Olá, pessoal, tudo bem? Eu tenho recebido várias mensagens de pacientes perguntando quais são as comorbidades que estão incluídas na lista da vacinação contra a Covid-19. Então, assistam esse vídeo que eu vou explicar melhor para vocês. Pessoal, então essa é a lista das comorbidades que foram incluídas nessa fase inicial da vacinação contra a Covid-19. Essa lista que eu vou mostrar para vocês é a lista do Distrito Federal, mas quando a gente olha a lista de outros estados também, as doenças são as mesmas. Então, eu vou mostrar um pouco sobre os grupos de doença, vou comentar algumas, e quem quiser pausar o vídeo pode pausar para tentar ler melhor a especificação de cada doença. Então, iniciando aqui, a gente vê as hemoglobinopatias graves, como doença falciforme, talassemia, e aqui no lado direito do documento tem o CID, que deve ser colocado no relatório médico. Qualquer paciente com diabetes mellitus pode entrar nessa lista. Paciente com doenças pulmonares graves, tá? Como doença pulmonar obstrutiva crônica, asma grave, com uso recorrente de corticoide sistêmico, internação prévia por crise asmática. Doença renal crônica, tá? Doença renal em estágio 3 ou mais, paciente dialítico também. Doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, incluindo insuficiência cardíaca, cor pulmonálico, hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, paciente com hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, síndromes coronariana, como anginas, cardiopatia isquêmica, pós-infarto agudo do miocárdio, paciente com doenças valvares, paciente com troca de válvula, estenose ou insuficiência aórtica, estenose ou insuficiência mitral, miocardiopatias e pericardiopatias, tá? Aqui pode entrar qualquer miocardiopatia, pericardite, cardiopatia reumática, doença dos vasos, como doença da aorta e de grandes vasos, como aneurisma, dissecção, hematomas da aorta e de grandes vasos, pacientes com arritmias cardíacas, com importância clínica, sintomas, ou então tem uma cardiopatia associada à arritmia, como fibrilação atrial, flutter atrial, entre outras. Cardiopatia congênita do adulto, próteses valvares, qualquer tipo de prótese cardíaca também pode ser incluída nessa lista. Doenças cerebrovasculares, aqui eu vou comentar um pouquinho mais porque é mais da minha área, tá? Então, pacientes com acidente vascular cerebral, sendo isquêmico ou hemorrágico, ataque isquêmico transitório e a demência vascular. Então, das doenças neurológicas, não foram incluídas algumas doenças importantes, como epilepsia, neuropatias, enxaqueca, tá? Então, essas doenças não estão incluídas nessa lista de doenças neurológicas. Hipertensão artificial de difícil controle, principalmente pacientes com lesões em órgãos-alvo. Pacientes imunossuprimidos, tá? Incluindo pacientes transplantados com transplante de órgãos sólidos ou de medula óssea, paciente com HIV, pacientes com doenças reumáticas, tá? Então, paciente que usa imunossupressores, como a prednisona, em doses acima de 10 miligramas por dia, ou pacientes também que usam outros imunossupressores, como a ciclofosfamida, qualquer imunodeficiência primária. Em relação aos pacientes oncológicos, aqueles que estejam realizando o tratamento oncológico nos últimos 6 meses. Então, por exemplo, se o paciente teve um câncer, como um linfoma ou uma leucemia, foi tratado e não faz tratamento quimioterápico há mais de 6 meses, ele não entra nessa lista. Portadores de neoplasias hematológicas, pacientes com obesidade grave, com o IMC, que é o índice de massa corpórea acima de 40, pacientes com síndrome de Down e pacientes com cirrose hepática. Tá? Então, quem quiser rever a lista, tá? Pode voltar e parar o vídeo para ver toda a especificação. Então, novamente, à direita da lista aqui, a gente tem o CID, que é o Código Internacional de Doença, que os médicos devem colocar no relatório para que os pacientes possam levar no dia da vacinação. Quem tiver qualquer dúvida, pode deixar no comentário aqui embaixo. Tá? Até mais, obrigado.